Se você acha que já conhece todos os anjos mencionados nas Escrituras, prepare-se para uma surpresa. O anjo que vamos revelar neste vídeo é um daqueles que muitos nunca ouviram falar, mas cujas ações moldaram destinos e transformaram realidades. E acredite, o que você está prestes a descobrir pode mudar completamente sua percepção sobre o mundo espiritual. Não estamos falando de Gabriel ou Miguel, mas de uma figura celestial que desafia tudo o que você pensava saber sobre os anjos. Você vai querer ficar até o final, porque esta história é tão intrigante quanto crucial para entender o plano divino de forma mais profunda. Está pronto para essa revelação? Então continue conosco, porque o que vem a seguir vai te deixar sem palavras. Quando uma pessoa começa a mergulhar nos textos sagrados, logo percebe que os anjos são muito mais do que simples mensageiros. Eles são apresentados como entidades poderosas, portadores de uma energia celestial que muitas vezes desafia a lógica humana. Imagine uma pessoa que, ao estudar mais profundamente, é confrontada com a ideia de que esses seres têm uma presença tão vasta e imponente que simplesmente não pode ser medida por parâmetros humanos. A simples ideia de que eles caminham entre nós, invisíveis e imponentes, pode trazer uma nova perspectiva sobre o mundo espiritual. O que você faria se soubesse que um anjo está ao seu lado neste exato momento, observando silenciosamente suas decisões? Conforme o estudo avança, um novo entendimento da hierarquia celestial começa a emergir. Diferente do que muitos podem imaginar, os anjos não são iguais entre si. Há uma intrincada ordem celestial, onde cada tipo de anjo tem seu papel específico, e essa descoberta pode ser transformadora. Uma pessoa que compreende isso pode começar a ver o mundo espiritual como uma organização ordenada e imensa, muito além de sua compreensão inicial. É como descobrir que existe uma estrutura completa, com responsabilidades e papéis definidos, operando em harmonia, mesmo quando nossa visão terrena parece caótica. Já pensou como essa percepção pode mudar a maneira como você enxerga sua própria vida? Ao refletir sobre a hierarquia dos anjos, surge um respeito natural pelas esferas mais elevadas do cosmos. Anjos, arcanjos, querubins e serafins, cada um com sua função e presença impressionante, tornam-se mais que figuras distantes e etéreas. Eles se transformam em exemplos de serviço, disciplina e propósito. Pense, por exemplo, em como o papel de um líder em uma organização terrestre reflete, em pequena escala, a disciplina e a responsabilidade dos seres celestiais. Quem se inspiraria mais ao aprender que os anjos mais poderosos não buscam glória pessoal, mas servem a um propósito maior, assim como líderes sábios na Terra? O curioso é que essa descoberta sobre os anjos não termina apenas com uma simples revelação. Quanto mais uma pessoa se aprofunda, mais ela se pergunta sobre sua própria função na criação divina. Afinal, se os anjos têm um propósito tão bem definido, qual seria o nosso papel nesse grande esquema? E mais intrigante, como podemos nos alinhar mais profundamente com a ordem celestial que observamos nessas figuras espirituais? Esse é um convite silencioso para que cada um reflita sobre seu lugar no universo e, quem sabe, comece a moldar suas escolhas de acordo com um propósito maior. Miguel é uma figura que desperta um profundo sentimento de admiração e respeito em qualquer um que compreende seu papel na batalha espiritual. Ele não é apenas um anjo, mas um guerreiro divino que lidera as hostes celestiais contra as forças do mal. Imagine a força interior de alguém que, ao se deparar com a história de Miguel, é tocado pela coragem que ele demonstra ao confrontar diretamente as trevas. Essa pessoa pode ser inspirada a encontrar dentro de si a força para enfrentar os próprios desafios, compreendendo que batalhas invisíveis também são travadas na vida cotidiana. A grandeza de Miguel não está apenas em sua força física ou habilidade em combate, mas em seu compromisso inabalável com o bem. Ele é o defensor da justiça e da verdade, e isso reflete diretamente no impacto emocional que sua história pode causar. Quando uma pessoa entende que Miguel está constantemente lutando em nome da humanidade, ela pode sentir um despertar de um senso de propósito e proteção. Assim como Miguel luta contra o mal, quem não se sentiria motivado a lutar por causas justas em sua própria vida, por mais simples que pareçam? Ao conhecer mais sobre Miguel, o leitor pode começar a enxergar os desafios diários de uma nova forma. Não são apenas problemas isolados, mas batalhas espirituais que exigem força e persistência. Cada porta fechada, cada obstáculo pode ser visto como parte de uma luta maior, onde o arcanjo oferece sua proteção e liderança. Imagine alguém que, ao passar por uma dificuldade, recorda da presença de Miguel como um guia, protegendo e orientando nos momentos mais complicados. É quase como se houvesse uma mão invisível oferecendo suporte e encorajando a persistência. A história de Miguel abre um loop interessante. Se ele é o protetor dos céus, quem são os outros que desempenham papéis igualmente importantes no plano divino? Isso leva a pessoa a refletir sobre as forças que atuam ao seu redor,
batalhas que nem sempre são visíveis, mas que certamente moldam sua realidade. E essa reflexão, claro, leva a uma curiosidade sobre outros seres celestiais que influenciam o destino da humanidade. A história de Lúcifer é uma lição poderosa sobre o impacto devastador do orgulho e da ambição desmedida. Ao refletir sobre sua queda, é fácil enxergar como até os seres mais poderosos podem sucumbir à arrogância. Imagine uma pessoa que se depara com essa narrativa pela primeira vez, compreendendo que a tragédia de Lúcifer serve como um espelho para muitos aspectos da vida humana. Quando o orgulho se apodera, a queda é quase inevitável. É como construir uma torre sobre areia. Quanto mais alta, mais frágil ela se torna. Talvez essa seja uma boa analogia para os momentos em que nossa vaidade nos faz perder o foco. Entender a queda de Lúcifer é também perceber a natureza destrutiva da ambição. Ele não foi apenas um anjo que errou, mas alguém que tentou usurpar o lugar mais elevado, esquecendo que a verdadeira grandeza vem do serviço, não da glória. Ao ler essa história, qualquer pessoa pode ser levada a refletir sobre suas próprias ambições e se perguntar: estou buscando algo por orgulho ou por um propósito maior? Quando se olha para os erros de Lúcifer, é possível ver como a busca pelo poder pode, na verdade, levar à destruição. As emoções que surgem ao conhecer essa história podem ser profundas. O orgulho que precede a destruição é um alerta silencioso que ecoa para todos nós. Quem nunca se viu em uma situação onde a vaidade o cegou para o que realmente importa? E como evitar que o ego nos arraste para caminhos perigosos? Lúcifer é um lembrete de que a verdadeira força não está em querer ser o mais poderoso, mas em entender os limites do poder e agir com humildade. Essa lição é facilmente aplicável em nossas vidas diárias, desde a maneira como lidamos com os outros até as escolhas que fazemos em momentos de tentação. E assim, surge a pergunta inevitável: se até Lúcifer, um dos maiores anjos, pôde cair, o que dizer das nossas próprias vulnerabilidades? Não é uma questão de poder ou posição, mas de manter o foco em algo maior do que nós mesmos. Ao refletir sobre isso, a mente naturalmente se volta para outro mensageiro celestial, alguém que, ao contrário de Lúcifer, personifica o serviço e a obediência divina: Gabriel. Gabriel, ao contrário de outros anjos, tem uma função única e profundamente impactante. Ele é o mensageiro que traz palavras divinas que transformam vidas. Imagine alguém que, ao ler sobre Gabriel, começa a perceber a profundidade e o significado por trás de suas aparições. O anúncio feito a Maria, por exemplo, não foi apenas uma notícia, mas uma mensagem que mudou o destino da humanidade. Essa pessoa pode se sentir conectada a essa mensagem, compreendendo que há momentos em que as palavras certas podem não apenas iluminar, mas mudar completamente o curso de uma vida. Ao refletir sobre o papel de Gabriel, o leitor é levado a entender que o poder de uma mensagem vai muito além de sua simplicidade. Gabriel trouxe revelações que mudaram o destino de indivíduos e nações, e isso pode fazer com que a pessoa que lê se pergunte sobre as mensagens que recebe em sua própria vida. Quantas vezes algo que parecia pequeno se transformou em uma mudança de destino? Talvez aquela decisão tomada em um momento de intuição tenha sido mais do que um simples acaso. Talvez, como Gabriel, as mensagens que chegam até nós tenham o poder de moldar o futuro. Além disso, Gabriel não só entrega mensagens, mas transforma destinos com suas palavras. Isso nos leva a refletir sobre como as nossas próprias palavras têm o poder de construir ou destruir. Pense na última vez em que algo dito com gentileza fez toda a diferença para alguém. Gabriel é um exemplo vivo de como a comunicação, quando feita com propósito, pode alterar o rumo de vidas inteiras. É uma lição que nos lembra da importância de falar com intenção, de escolher nossas palavras com cuidado e de perceber que, em qualquer momento, uma mensagem pode mudar tudo. Essa visão sobre Gabriel nos deixa com uma reflexão interessante. Se ele foi o mensageiro de grandes revelações, quantos outros anjos poderiam estar desempenhando papéis igualmente enigmáticos, mas que não conhecemos completamente? Isso abre a porta para explorarmos figuras celestiais ainda mais misteriosas, como o enigmático Abaddon, cujas histórias despertam um misto de medo e fascínio. Antes de continuarmos, quero fazer uma rápida pausa para lembrá-los de conferir os links na descrição. Lá, você encontrará recursos adicionais para aprofundar seu conhecimento sobre as Escrituras e explorar assuntos relacionados à fé. Esses materiais são selecionados para ajudar você a fortalecer sua jornada espiritual e a compreender melhor os ensinamentos bíblicos. Não deixe de dar uma olhada e aproveitar esses valiosos conteúdos. E, claro, se você estiver gostando do vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para mais explorações bíblicas. Vamos continuar nossa jornada. Abaddon é uma figura cercada de mistério, cujo nome evoca tanto fascínio quanto temor. Diferente dos mensageiros celestiais como Gabriel,
Abaddon carrega uma aura de destruição que é difícil de ignorar. Imagine alguém que, ao ler sobre ele pela primeira vez, é tomado por uma sensação de desconforto e respeito, percebendo que existem forças no universo além do controle humano. Abaddon governa o abismo, e seu papel como anjo destruidor não é apenas simbólico. Ele representa as forças que operam nos momentos mais obscuros da vida. Essa reflexão leva a pessoa a pensar: o que podemos aprender sobre o equilíbrio entre criação e destruição? Ao conhecer mais sobre Abaddon, surge uma compreensão de que ele não é um simples agente do mal, mas uma peça fundamental no grande esquema do cosmos. A destruição que ele representa pode ser vista, na verdade, como uma parte necessária do ciclo de transformação. Assim como a natureza precisa da decomposição para nutrir novas vidas, o papel de Abaddon na história celestial pode ser comparado ao de uma força que encerra ciclos para que outros possam começar. Isso nos lembra de que, em momentos difíceis, onde tudo parece ruir, algo novo está prestes a emergir. O reino de Abaddon é descrito como poço sem fundo, um abismo governado por forças que desafiam a lógica e a razão. Para quem se aprofunda nessa narrativa, a imagem de Abaddon liderando o exército de gafanhotos é tanto aterrorizante quanto intrigante. Esses símbolos evocam uma sensação de vulnerabilidade, de que o ser humano, apesar de sua força, ainda está à mercê de forças maiores. Porém, essa vulnerabilidade pode ser transformada em um lembrete de humildade. Em um mundo onde o controle parece ser o objetivo final, a história de Abaddon nos ensina que há poder em reconhecer os limites do nosso domínio sobre o destino. E essa reflexão sobre o poder destrutivo e transformador de Abaddon nos leva a questionar: se ele representa o fim de ciclos, o que podemos aprender sobre os novos começos que surgem após a destruição? É uma questão que se liga perfeitamente ao próximo anjo na hierarquia, alguém que, como Miguel, está profundamente envolvido nas batalhas espirituais e na proteção da humanidade. E assim, o ciclo continua, sempre nos levando de volta à eterna luta entre a luz e as trevas. Na jornada deste vídeo, você aprendeu sobre anjos de maneiras que talvez nunca tenha imaginado. Mas, o que você vai fazer com esse conhecimento agora? Vai deixar essa sabedoria apenas passar ou vai aplicá-la para transformar sua vida espiritual? Lembre-se, o que diferencia aqueles que prosperam espiritualmente é a ação, e não apenas o entendimento. Pergunte-se: como posso usar essas revelações para fortalecer minha conexão com o divino? Talvez, ao entender melhor o mundo espiritual, você esteja mais preparado para enfrentar seus próprios desafios com uma nova perspectiva. Se você ainda tem sede de conhecimento e quer continuar nessa jornada de descobertas, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Assim, você estará sempre um passo à frente, aprendendo sobre os mistérios que muitos nunca ouviram. E claro, fique de olho no vídeo que está aparecendo na tela agora. Ele vai complementar tudo o que vimos hoje e continuar aprofundando sua compreensão sobre o mundo espiritual. Não perca essa chance de crescer ainda mais.